Shalom, amigos. Que bom revê-los, que bom. Olha, até lá de Joinville. Que bênção. Muito bom estar com vocês mais esta vez. Nós, nessa noite, vamos tratar de mais um dos princípios de Jesus. Na minha listagem, o 11º princípio. É um princípio um tanto interessante de ser tratado e muito importante para a nossa vida. É um tema que às vezes as pessoas saem e fogem dele, mas nós vamos mergulhar um pouquinho mais nessa temática. Hoje, tratando então de seja maduro, a partir do versículo 48 do capítulo 5 de Mateus. Quando nós temos assim escrito, portanto, já está em ordem lá de, portanto, sejam perfeitos. Perfeito aqui eu vou explicar a vocês como é perfeito seu Pai Celestial. É um texto bem interessante, profundo e que deve nos trazer muita edificação nessa oportunidade. Bom, a palavrinha grega que foi traduzida ali para a palavra perfeito, e nós temos essa dificuldade entre os originais e aquilo que foi traduzido para nós. Muita gente ao ler esse versículo se apavora, e é de assustar mesmo, porque cada vez que vai ler esse versículo, a primeira coisa que vem na mente, qual é? O que vem aí? Não, eu digo, o que esse versículo, o que essa frase, seja perfeito? A primeira coisa que vem, né, Moisés? Mas ninguém consegue ser perfeito. Eu não consigo ser perfeito. E agora? Se é um princípio me mandando ser perfeito, bom, nós vamos melhorar isso aqui. A tradução correta da palavra que ali está, a palavrinha grega é teleios. Teleios. E teleios significa maduro, completo, aquele que atingiu o alvo. Então, cresceu até atingir a estatura. Aí é homem completo. Desenvolveu-se de tal maneira que alcançou a plenitude. Isso é maturidade. Então, se nós lermos novamente o versículo e tirando dali a ideia de perfeito, porque é uma péssima tradução, traduzir teleios para perfeito, não é uma boa tradução, já que fica incompatível com a língua portuguesa, nos assusta, porque perfeito é sem defeito, né? Sem defeito, e a gente olha e diz, poxa, mas eu tenho uma porção de defeito, e agora Jesus diz que eu não posso ter defeito. Não, Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo, sejam maduros, cresçam, tenham maturidade, desenvolvam-se até a plenitude do ser que vocês devem ser. Olha aqui que coisa diferente. Então, amadureçam, né? Cresçam até a estatura de varão perfeito ou maduro, até atingir o limite que o Pai do céu designou para vocês. Ao nascermos, Deus tem um projeto de vida para nós, ao nos enviar para a terra, né? Ao tirar a chaminha, chamada alma, lá dele mesmo, um pedacinho dele, e colocar aqui, numa criancinha, um bebezinho, dando à mãe à luz, nasce uma nova alma. Essa nova alma vem e Deus tem um projeto. Deus não fez isso sem projeto. E o projeto de Deus é que essa alma se desenvolva
que essa alma evolua, que cresça, não só o corpo, mas que cresça no entendimento, no conhecimento, na sabedoria, nos dons, em tudo, que haja uma plenitude espiritual, psíquica, racional. É isso que Jesus está dizendo. Olha, Papai do céu tem uma maturidade, e a expectativa dele é que vocês também sejam maduros, que vocês cresçam e amadureçam, né? Aí vem uma pergunta: o que é maturidade? E aqui eu vou tratar da maturidade cristã, já que nós somos cristãos, tá? Como eu gostaria de nunca mais falar essa palavra cristão, trocar ela por uma tradução mesmo, que é a tradução da palavra cristão, seria uma vida ungida, né? Que cada um de nós tenha maturidade na unção que recebemos. Ou então, como é corriqueiro que seja cristã. Então, maturidade cristã. O que é maturidade cristã? Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui para não esquecer. Eu disse, podemos defini-la como o processo contínuo de transformação da nossa vida até atingirmos a imagem e semelhança do Cristo. Maturidade cristã é isso. A expectativa que Deus tem para conosco não é mais nem menos do que cada um de nós tornar-se um Cristo. Você já parou a pensar isso? Ser um cristão é ser um Cristo, é ser um ungido, é ser um ser desenvolvido, um ser que cresceu, que nasceu de novo, desenvolveu a sua espiritualidade, desenvolveu a sua racionalidade e agora está na meta do limite da estatura do próprio Cristo. Em outras palavras, a expectativa de Deus para a nossa vida é que nós sejamos iguais a Cristo. Veja o que Paulo diz aos Efésios capítulo 4 e versículo 13. Paulo vai trazer o mesmo assunto. Olha o que ele fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e à maturidade, atingindo a medida da plenitude do Cristo. O contexto do qual Paulo está falando, ele está falando dos mestres, dos apóstolos, dos profetas. No contexto aí, versículo 12, versículo 11, ele está tratando disso. Deus deu aí para a igreja os ministérios, os dons, com uma finalidade. E a finalidade é que haja instrução, que haja orientação, que as pessoas sejam educadas, que as pessoas sejam ensinadas até atingir a medida da fé. Primeiro, todo ensino crístico deve nos levar a atingir uma medida de fé. Mas qual é o parâmetro? Atingir uma fé igual a de quem? Ele continua: para isso é preciso ter conhecimento do Filho de Deus. Então, é necessário que conheçamos a Cristo, que saibamos como Cristo é, como Ele age, como Ele vê a vida, de que forma que Ele procede em relação ao Pai, a fim de que a nossa fé cresça, o nosso conhecimento aumente e nós cheguemos a ser como Cristo. Esse é o objetivo. Não existe outro objetivo em reunir pessoas, em congregar pessoas, em reunir o que chamamos de igreja, porque esse conjunto, esse agrupamento, não existe. Pensa que igreja é para cantar? Não é pelos cânticos. Pensa que é para ofertar? Não é pelas ofertas.
Pensa que é para ter alguma atividade, porque muita gente vai para as igrejas onde tem atividade. Aquele ativismo que não para, entendeu? As festas, os relacionamentos, os encontros, certo? Mas o objetivo do Evangelho não é esse. O objetivo do Evangelho é nos fazer aumentar em fé, em conhecimento e nos levar à maturidade, à medida da plenitude de Jesus. Ou seja, todo o processo da evangelização é fazer de nós outro Jesus. Ele foi, mas nós ficamos, e cabe a nós agora ser tudo que ele foi. Não é interessante? Eu, quando falo assim, eu fico pensando na grande massa que se diz cristã, mas que é tão diferente de Jesus. A grande massa que diz, ó, eu sou um cristão, eu sou evangélico, entendeu? Eu sou protestante, eu sou isso, aquilo, sou aquele outro, é católico, é isso, entendeu? Mas tudo relacionado a algo chamado cristianismo. Só que quando se conversa no processo da vida, nos encontros, nas interações, percebe-se uma coisa: é raro encontrar alguém parecido com Jesus. E quando eu falo parecido com Jesus, é óbvio que eu não estou falando, né? Um dia eu fui falar isso para um irmão, ele disse assim, sim, irmão, eu disse, mas então eu tenho que agora andar de sandália, alparcas, tenho que usar um vestidão comprido? Eu disse, meu Deus, ô cabeção, né? É viagem, não é mesmo? Ora, o que nós estamos tratando aqui, de ser semelhante a Jesus, é nas nossas práticas, é nas nossas atitudes, é no nosso comportamento, é na postura de vida, é na prática da justiça no nosso dia a dia. É disso que nós estamos tratando. Quais as características da maturidade cristã? O que revela para nós maturidade cristã? Eu anotei aqui as principais características: amor ao próximo, humildade e serviço. Foi o que Jesus fez aqui nessa terra. Ele amou todas as pessoas que ele encontrou. Em Jesus nunca houve preconceito. Não. Em Jesus nunca houve uma atitude discriminatória. Ele não discriminava ninguém. Não tinha preconceito contra ninguém. Eu vejo agora nessa fase de direita e esquerda na política, entende? Alguns pastores se erguem todo alvoroçado, porque tem o PL que vai passar na Câmara não sei do que, e outro. Né? Eu digo, mas não cabe ao pastor ser como Jesus? E ser como Jesus não é amar o próximo? Seja o próximo que ele for. Jesus encontra uma prostituta, ele corre dela, né? Não. Ele a ama. E a ama com o amor de Deus. Ele encontra um ladrão. Ele foge? Não. E aí você pode ir colocando. Ele encontra um transexual, um homossexual. Ele encontra um chato, um xarope pelo caminho. Ele ama. Óbvio que temos que aqui fazer uma análise de amor, né? Amor, na Escritura, não tem nada a ver com sentimentos. Amor nas Escrituras é plenitude racional. Quando a Escritura diz que Deus ama a cada um de nós, a Escritura está dizendo, Ele protege,
Ele ampara, Ele sustenta, Ele provê o necessário para a vossa existência. A Escritura não está dizendo que Deus te pega no colo, Deus te abraça. Nós temos até uns hinos aí que tem que arrumar, né? Entendeu? Tem hino aí que diz que pega em seus braços, gira no ar, coisa. Ele é lindinho, a melodia é bonita, tocar é bom, né, Charles? Ele é gostoso de tocar, mas em termos de letra, nós temos que refazer a letra. Porque na verdade Deus não pega ninguém no colo, Deus não pega ninguém e gira no ar. Não. Não é assim que Ele lida. Não. Ele nos colocou no planeta Terra e diante de nós Ele colocou tudo que é necessário para a vida. Isso é amor. O amor também, segundo as Escrituras, é totalmente doador. Amar é se doar. Amar é doar. Mas não é. Não fique com medo que eu não vou transformar João 3,16 em pedido de oferta, tá bom? Não. A doação aqui é a doação da própria vida, da própria essência, do ser. Isso é plenitude racional. É eu saber o quanto você vale. Mesmo que diante de mim esteja alguém extremamente repugnante, um estuprador, um malfazejo, um bandido, e agora ele está se debatendo ali, ele caiu, quebrou-se e está se debatendo. Isso é amar, é eu ir ali, juntá-lo, tratar as feridas, é o samaritano. Colocar asepsia, levá-lo ao hospital, protegê-lo, para que não morra. Por quê? Porque a vida dele é a vida de Deus. Você entendeu? E nada é superior à vida. Jesus disse: o que daria o homem em resgate da sua alma? Alguém falou, o mundo inteiro não dá para ser dado em resgate da alma. Você entendeu? Então, a expectativa de Deus, quando fala de maturidade, é nós atingirmos essa racionalidade de tal maneira que saibamos o valor de um ser humano. Amar o próximo é alcançar a conscientização do valor de cada ser humano. Quem alcança essa espiritualidade e desenvolve essa racionalidade na luz do divino, passa a entender que a morte de um é a morte de todos. Mas também salvar a vida de um é salvar a vida de todos. É por isso que Jesus vai até a cruz e mesmo sendo machucado e ofendido, dentro da plenitude do amor, ele faz a oração do perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Maturidade é amar, característica da maturidade é amar o próximo. Depois, é ser humilde. Se tem uma coisa que acaba com o ser humano, e aí tratamos de total imaturidade, quer saber quando o ser humano é bebê, é criancinha, ele não tem humildade. Quem não tiver humildade ainda é bebezinho espiritual. É um nenenzinho dentro do campo espiritual. Não sabe nada. A humildade é o princípio do desejo de Deus. O profeta Miqueias, ele te declarou ao homem: o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Qual é a grande vontade de Deus para ti? Esse eu não tenho aí, mas se tu achar aí e conseguir colocar, profeta Miqueias, ele te declarou ao homem: o que é que o Senhor teu Deus pede de ti?
senão que, 2 pontos, andes humildemente, pratiques a justiça, faças o bem e andes humildemente com o teu Deus. Olha só, então, característica de uma vida madura espiritualmente. O sujeito é humilde, ama o próximo e é humilde, ok? E por último, teria mais outras, mas para nós concluirmos aqui o raciocínio, é o serviço. Ninguém é maduro espiritualmente se só está esperando receber. Que não trabalha, que não faz nada. Você já parou para pensar por que Deus deixou você acordar na manhã desse dia? Por que Ele não cortou o fio de prata e não levou nós? Você já avaliou por que você está aqui hoje? Porque há um propósito. E o propósito é que você, que eu, que nós sirvamos o nosso próprio. Quero dizer uma coisa para vocês. O cristão maduro, que não consegue realizar algo para uma pessoa durante o seu dia, ele é infeliz. O cristão de verdade, ele só se sente realizado na sua vida, ele só é feliz se ele, durante o dia, puder servir alguém, puder fazer alguma coisa por alguém. Ele é um caçador de necessitados. E eu não estou inventando nada, porque se você estudar o livro de Jó, você vai ver lá no livro da psicologia do Jó, que o Jó, dentro dessa psicologia, dessa visão, desse entendimento, inquiria diligentemente onde encontrava-se o necessitado. Ele saía procurando quem que eu posso ajudar, como é que eu vou ajudar, de que maneira que eu vou ser útil durante o meu dia. Como que eu posso transferir as coisas boas que eu carrego dentro de mim? Eu estou cheio da graça divina, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de bondade, eu estou cheio do amor de Deus, o Senhor habita em mim, e como é que eu posso repartir isso com outra pessoa? Se ir para casa à noite e ter que deitar e não conseguiu repartir, o cristão maduro entra em desespero, porque ele é um servo útil. Então, amor ao próximo, humildade e serviço são características de pessoas maduras na vida cristã. É lamentável que muitos ouvem, até falam, conversam da palavra, mas não fazem nada por ninguém. Tem gente que enterrou todos os seus dons, enterrou todos os seus talentos. Tem gente que diz, olha, eu queria tanto falar de Jesus, mas eu não sei falar. E quem que disse que você tem que falar? Você tem que fazer, tem que realizar, você tem que repartir, você tem que abraçar, você tem que abençoar, você tem que ajudar. Você tem muita coisa para você falar e que nesse agir vai revelar a presença de Deus na tua vida. Então, maturidade, características da maturidade: amor ao próximo, humildade, gravar aí, e serviço. Obstáculos para a maturidade cristã. É um outro subtema que eu tenho aqui. O que impede de eu crescer? O que impede de eu atingir a maturidade? Algumas pessoas ficam anos e anos na igreja. E olha que no nosso caso nós só temos uma reunião por semana. Mas tem igreja aí que é de segunda a segunda. E a pessoa não sai lá de dentro. Mas também não mudou nada a vida toda. Não cresceu nada. Entendeu? Não desenvolveu nada. Sabe por quê? Porque existem obstáculos
para o crescimento. Que tipo de obstáculos? Eu enumerei alguns aqui. Primeiro, orgulho. Tem muita gente orgulhosa na igreja. Gente que acha que sabe tudo. Eu já escutei aqui nessa casa, não, eu não estou indo, sabe por quê? O que o irmão Adilson vai falar, eu já ouvi. Eu já aprendi, eu já sei isso ali. Sabe nada. Não sabe nada. Nem entendeu que se eu, durante o ano todo, falar só desse versículo aqui, sabia? Durante o ano todo, se eu falar só desse versículo aqui, terá uma mensagem nova toda quinta-feira aqui. Só desse versículo. Então o sujeito que vem e diz que porque passou o evangelho todo uma vez, já sabe tudo, não sabe nada. Tem a história de uma menina que chegou para mim e disse: meu pai conhece a Bíblia toda, de capa a capa, sabe tudo da Bíblia. E eu olhei e disse: então ele deve ser uma bênção, ele é um bom pai. Ela disse: ele é brabo. E como é que ele é para sua mãe? Ela disse: ele maltrata muito a minha mãe. E eu olhei para ela e disse: filha, o teu pai não sabe nada de Bíblia. Não sabe nada. Não, irmão Adilson, ele sabe, ele conhece. Eu disse: não conhece, não sabe, ele só leu. Leu. Ler não é conhecer. Ler não é entender. A maioria das pessoas que eu conheço que leem a Bíblia não entendem o que leem. São analfabetos funcionais. Não sabe nada. Não entende. Por isso Deus deu para a igreja mestres, profetas, apóstolos, pastores. Por quê? Porque há necessidade de ensino. E ou devem ser ensinados até que todos atinjam a estatura do Cristo. Essa estatura de varão completo. A importância da maturidade. Amadurecer é uma necessidade. É uma necessidade, entende? E quando eu falo de maturidade, eu não estou falando de envelhecimento. Porque quando tratamos de maturidade, tem jovem maduro e velho imaturo. O tempo, a idade não amadurece um homem. Pode contribuir para a sua maturidade quando ele se deixa instruir, quando nele tem humildade. Porém, existem crianças maduras no entendimento e ancião imaturo. A maturidade é uma necessidade. Ela melhora os relacionamentos, ela age dentro da carreira e da vida do indivíduo, deixando ele equilibrado nas várias áreas de contato do seu ser. A pessoa que adquire maturidade vai ter um casamento mais feliz. As intrigas dentro do casamento é coisa de gente imatura. As incompreensões, as guerras, o xingamento, os beliscões, os tapas. Ô, irmão, dos tapas? Tem gente por aí que é assim. Os empurrões, as angústias e tristezas dentro de um relacionamento de casado. É tudo fruto de imaturidade. Se um dos dois amadurecer, a coisa muda. Se um dos dois adquirir maturidade, tudo se resolve. Por isso que Deus deseja que atinjamos a maturidade, que cresçamos. Quando lá em casa a coisa ficar complicada, diz para ele, cresce.
Ou se for ela que provoca, diz para ela, irmão, cresce aí, mulher, vai crescer. Deixa de ser imatura. Entendeu? Porque é melhor uma verdade colocada em confronto num diálogo sóbrio, porque tem gente que é amorzinho, benzinho, cheirinho, entendeu? Até que fede tudo. Amorzinho, benzinho, cheirinho e quebra o pau. Amorzinho, não sei o que, e daqui a pouco xingamento. É melhor não ter benzinho, não ter cheirinho, entendeu? E ter verdades sóbrias. Ô mulher, tu está errada. Ô homem, tu está errado. Te corrige. Tua atitude agora não é uma atitude boa. Resolve na hora, não tem confronto, não tem briga. O que tem é realidade. Às vezes alguém que é verdadeiro passa por grosseiro. Entendeu? Só que é um grosseiro que nunca tocou na mulher para maltratá-la, é um grosseiro que nunca prejudicou ela, é um grosseiro só porque é verdadeiro. Maturidade nos coloca dentro dessa condição. Ainda a maturidade é boa para a tua carreira profissional. Um sujeito maduro é um sujeito que desenvolve dentro da sua empresa. Porque não tem coisa pior para um patrão que ter alguém que lá na empresa está sempre com picuinha, parece criança, né? Ele olhou atravessado para mim. Não, o senhor mandou eu varrer com a vassoura azul e ele pegou a azul. Sim, mas a verde está aqui, então pega a verde. Você está entendendo? O imaturo, ele cria conflitos por nada. Então, atingir maturidade cristã é desenvolver sobriedade e aprimorar relacionamento até dentro da área de trabalho. E aí, dentro da área também da vida pessoal. Em todas as interações dele, vai se desenvolver a vida num fluxo normal, pacífico, abençoado. É isso que Deus quer que aconteça conosco. Eu falei ali de obstáculo para isso acontecer, o egoísmo não deixa isso acontecer, a falta de comunhão com Deus não deixa isso acontecer, a falta de comunhão com a igreja. Tem gente que não se desenvolve na sua maturidade, porque acha que pode servir a Deus sozinho. Diga que se Deus deu para a igreja a igreja não é um. Eu já ouvi gente dizer assim, a igreja sou eu. Não pode ser. A palavra igreja é uma palavra plural. Fala de coletivo. Igreja é reunião de pessoas. Para ser igreja tem que ter pelo menos 2. Por isso Jesus diz lá, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio. 2 ou 3. Igreja é uma palavra que trata de coletivo. Entendeu? Então não dá para dizer eu sou igreja. Não, nós somos a igreja. Entendeu? E Deus deu os dons para um ou para a igreja? Para a igreja. Entendeu? Quer dizer, Deus deu os dons para a igreja, a fim de que a igreja amadureça, de sorte que quando eu quero ficar sozinho, eu me dou mal, porque eu não tenho quem me ministre, eu não tenho quem me eduque, eu não tenho quem me oriente, eu não tenho quem me conduza. Então Deus providenciou, foi Ele que criou a igreja, assim como foi Ele que criou a família, foi Deus. A igreja é projeto de Deus. Então, se quer adquirir maturidade, aprenda a se reunir, porque nos reunirmos, nós desenvolvemos nos nossos relacionamentos os dons e a prática da vida cristã. É assim que funciona. Quem se isola é como um dedo cortado do corpo. Eu corto o dedo e o dedo cai ali.
Ele vai viver? Sim ou não? Não, vai apodrecer. E o corpo? O restante do corpo vive? Vai viver. Você está entendendo? Paulo faz esse comparativo dos membros do corpo com os membros da igreja. Membro na igreja que quer se isolar, está imaturo, não cresceu, não entendeu que a coisa é diferente. Bom, vamos adiante. Como podemos alcançar a maturidade cristã? Nós já vimos que ela é necessária, nós vimos o que impede de nós crescermos espiritualmente, né? Já vimos o que deve ser feito com a maturidade, mas como adquirir maturidade? Como eu desenvolvo maturidade? Primeiro, nós desenvolvemos maturidade cristã lendo ou ouvindo as Escrituras. Lendo ou ouvindo as Escrituras. Quem não busca conhecimento das Escrituras, não vai crescer e ter maturidade. É preciso... irmão Adilson, eu não consigo ler, eu não sei ler, eu não consigo ler, eu sei ler, mas eu não enxergo direito. Ei, agora tem aplicativos que a Bíblia é falada, ela fala para ti. Entendeu? Não tens desculpa de todos os dias ter o hábito de ouvir pelo menos um capítulo da Bíblia. Todos os dias, não existe mais desculpa. É só baixar o aplicativozinho da Bíblia e ela fala para ti. Outra forma é você vindo aqui e ouvindo o que eu estou falando, não prestar atenção no que eu estou falando. Eu estou te passando Bíblia. Não estou inventando nada, estou te passando Bíblia. Ouça o que eu estou te falando. Guarde a palavra no teu coração. Segundo passo para crescermos e termos maturidade, oração. Oração. Mas não é oração ritualística. É uma conexão com Deus 24 horas por dia. Você me entende? É fixar pensamento em Deus, como está escrito: tu guardarás em paz aquele cuja mente está fixa em ti. Oração não é simplesmente ir lá dobrar o joelho e ficar lá blá 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 blá. Não. Essa Jesus diz até que você não deve fazer. Esse ritual de palavras vazias. Não, oração é desejo colocado diante do altar de Deus. É vontade sujeita a Deus. É querer como Deus. Então, através do teu desejo, da tua vontade, do teu querer e da tua conexão com Deus, tu também alcança maturidade. Pega os ensinos da palavra, medita neles, e depois vai e conecte-se com o Senhor, ligue-se ao Senhor, fica ligadinho como o ramo ligado ao tronco da videira, e então toda a graça, toda a seiva espiritual, como passa do tronco para os ramos, passa de Deus para mim e para você, e isso é força, e essa força nos colocará na estatura de Jesus. Oh, glória a Deus! Na força de Deus seremos o que Cristo é. Esse é o projeto. Ainda, servindo em comunhão na congregação. Cresce-se espiritualmente nos relacionamentos e na comunhão entre irmãos. E também servindo, como já falei lá anteriormente, aos necessitados.
Toda vez que você se prontifica a fazer alguma coisinha, que você abre mão de você e se prontifica a fazer algo por alguém, você cresce. Você cresce em maturidade. No cultivo da humildade, no cultivo da justiça, no cultivo da verdade, nós vamos se desenvolvendo em maturidade. Essa é a palavra que eu quero deixar com você nessa noite. Esse é o ensino que quero te passar. Não te conformes em ser menos do que Jesus. Não. Ponha como meta na tua vida: eu vou ser como Jesus. Eu vou andar como Jesus andou. Eu vou amar como Jesus amou. Eu vou agir como Jesus agiu. Não te deixe atrapalhar pelo entendimento que ser como Jesus é sair curando todo mundo, é ressuscitar morto. Aí tu te atrapalha. Eu já falei aqui que aquilo que Jesus fazia eram sinais que o Pai deu para ele realizar. O objetivo nosso não tem que ser esse. O nosso objetivo é repartir o pão que tem lá em casa. Faça a multiplicação de pães. Faça, você nunca fez multiplicação de pães? Multiplique pães. Vista o nu. Agasalhe o que está com frio. Dá um pouquinho do teu dinheiro para quem não tem nada. E assim eu poderia enumerar 1000 coisas que você pode fazer. Pare de pensar só em você. Deixa de ser egoísta e passe a ser um altruísta. Realize coisas maravilhosas para melhorar a vida de alguém. Escolha alguém como alvo e vai lá. Faça alguma coisa por ele. No fim do dia tu vais conversar com o Papai do céu. E tu vai dizer: oh Deus, que coisa boa é poder repartir. Que coisa maravilhosa, Senhor, poder consolar. Que coisa linda, Senhor, é poder abraçar. Que coisa gloriosa é poder dar um pouquinho do que eu tenho. Paulo escreve sobre esse assunto e ele diz que muito mais bem-aventurada coisa, muito mais felicidade muito mais bênção dar do que receber. Atinja a maturidade. Concluindo, vamos crescer, irmãos, como súditos do reino de Deus. Vamos tratar de viver a proposta. Assuma a identidade criada por Deus para ti. Faça o que Deus quer. Realize tudo que o Senhor diz para nós realizarmos. E se ainda assim você... mas eu ainda estou pequenininho, irmão, Deus, como é que eu faço? Conte com a multiforme graça de Deus para o teu crescimento. O Senhor, que é bondoso, misericordioso e cheio de graça, fortalecerá o teu coração, se aí dentro tiver o desejo de fazer o que é certo, de andar dentro dos parâmetros do Senhor. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus?